Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Perto está o Senhor. Explicitamente, esta frase aparece muito pouco na Bíblia, 4 vezes ao todo. 3 no Primeiro Testamento e 1 vez no Segundo Testamento. Mas implicitamente, ela é a expressão da presença contínua de Deus em toda a Bíblia. Nos relatos do Primeiro Testamento, onde encontramos a história do povo de Israel, bem como nos do Segundo Testamento, onde temos a história da igreja cristã, Deus é o tempo todo a grande presença. Deus foi e continua a ser a presença inausente na vida. Na Bíblia, ele se revela como Criador, Redentor, Salvador, Senhor, Mestre, Consolador, e através de ricas metáforas, os autores sagrados descrevem sua atenção, cuidado e amorosa disciplina para com o ser humano. Essa cosmovisão bíblica revela nossa pequenez e dá-nos consciência de que não nos bastamos a nós mesmos. Não temos condições como seres finitos, precários, de prescindir da companhia do Deus eterno com seu amor infinito. Perto está o Senhor. O livro do qual tiramos esta frase é a carta de Paulo, escrita a uma ótima igreja, onde ele tinha muitos amigos, igreja que ficava na cidade grega de Filipos. Ele escreveu porque soube que a igreja estava sofrendo muito por causa dele, que se encontrava preso. Sua carta é a um só tempo uma mensagem de consolação, mas também de retumbante alegria. E ele escreveu para confortar os seus irmãos e amigos que estavam livres. Não é paradoxal? Ele queria aliviá-los do seu sofrimento solidário. Por isso, já perto do final da carta, ele escreve estas palavras: perto está o Senhor. A prisão era domiciliar, uma casa que ficava sob a vigilância contínua de um soldado romano a cada 24 horas. E na medida em que havia troca de guarda, Paulo aproveitava para falar de Jesus Cristo a cada um deles. Isso fez com que chamasse a si mesmo de embaixador em cadeias. Por que Paulo disse esta frase? Porque ele havia construído uma relação com Deus com tamanha profundidade que a sua proximidade era uma consequência lógica. Por isso, fosse nos momentos de indizível alegria, fosse nos de tribulação, para ele o Senhor nunca estava longe. Felizes aqueles que constroem uma relação de profundidade com Deus nos tempos de bonança. Isso lhes dá a confiança, fé e a certeza e esperança de que a tempestade passa. Perto está o Senhor. Como eu e você estamos nos sentindo em meio a essa turbulência globalizada inesperada, onde todos em todo o planeta nos percebemos tão frágeis? Como percebemos Deus nessa situação? Conta-se que existe um ritual indígena onde o pai leva seu filho para o cume de uma montanha na floresta. Ele faz isso no final da tarde e põe uma venda nos olhos do menino. O garoto deve ficar sentado ali durante toda a noite, varando a madrugada, e não deve tirar a venda a não ser quando chegar o amanhecer. Ele também não pode pedir socorro a ninguém, mesmo sentindo frio e ouvindo toda espécie de barulho estranho. Tanto animais selvagens como insetos podem estar ao seu redor. Conforme o costume da tribo, se ele conseguir passar a noite toda lá, será considerado um homem. Após a longa noite, o sol aparece e ele então tira a venda. Para sua surpresa,
descobre que seu pai estava sentado ali no topo da montanha, bem perto dele. O pai esteve ali a noite toda. Lá no Primeiro Testamento, a Bíblia diz de si mesma que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é por isso que ela diz no Salmo 119, 51, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E diz mais no Salmo 145, versos 18 e 19, Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. E eu termino com oração. Obrigado, Senhor, por tua presença mais próxima, que é a nossa própria proximidade de nós mesmos. Obrigado pelo poder da tua palavra que vem do teu coração para o nosso, sussurrando aos nossos ouvidos como o ciciar da brisa suave nas palhas de um coqueiral. Não tenha medo, eu estou com você. Não fique assombrado, eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu lhe ajudo e sustento com a minha fidelidade. Isaías 41, 10. Amém. E não esqueçamos, perto está o Senhor.